Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria hoje aqui estar abordando alguma uma polêmica, né, que eu vejo assim no aquarismo da questão de equipamentos e produtos químicos e que se usa nos aquários, né, o quanto usar, o quanto não usar, o que é importante, o que não é. E nesse sentido existem várias, né, várias teorias, várias polêmicas. É, Alguns defendem, né, aquela questão, vamos dizer assim, mais artificial de se organizar um aquário, outros, né, vão para o lado mais natural. E eu tenho acompanhado nos últimos tempos vários vídeos de um aquarista, né, norte-americano, né, muito experiente, né, que tem um canal chamado Father Fish, né, que ele tem um método muito próprio que ele defende, de um aquário o mais natural possível, e ele inclusive coloca algumas questões, é, como pilares, né, para que se tenha um aquário saudável, dispensando uma série principalmente de equipamentos e de insumos, né, de produtos que se usam normalmente no aquarismo. Então, basicamente, ele defende que um aquário, ele encontre um equilíbrio próprio. Para isso, claro que existem alguns pré-requisitos, e ele coloca, né, como base, né, para você montar um aquário, que você tenha um substrato fértil, que não precisa ser um substrato comprado, embora ele tenha loja também, e ele vende lá o substrato que ele mesmo diz para quem não tem acesso ou tem preguiça de ir lá na beira do rio, no brejo, lá catar lama. Né? Porque basicamente o que ele defende é isso, que você pegue uma lama fértil de uma beira de rio, de um brejo, de algum lugar, e coloque no fundo do aquário, para que isso não fique em contato com a água e gere turbidez e uma série de coisas. Então você cobre isso com areia, né, uma camada bem grande de areia, e ali você coloque muitas plantas, né? Então a base para ele do equilíbrio do aquário está nas plantas. Então, eu achei fantástico, né, essa teoria dele. Ele mostra aquários, segundo ele, montados há 20 anos, praticamente sem manutenção. Então ele não ele defende, por exemplo, que não há necessidade de ficar fertilizando com líquido, não há necessidade de ficar fazendo TPA constante, não há necessidade de uma série de coisas que normalmente a gente faz. E ele disse que para isso você tem que ter um aquário com muitas plantas e com não muitos peixes. É muito interessante, né? A questão da alimentação, ele defende que você, deve alimentar muito pouco os peixes e criar ali uma biologia, né, uma vida, micro-organismos dentro do aquário, que os peixes vão se alimentar disso. E aí um dos pontos que para mim é um pouco estranho que ele coloca é da questão da ração, que ele diz que você precisa imaginar o quanto os peixes precisam comer e colocar um quinto disso só, porque os peixes vão defecar, e o peixe ele consome apenas 20% em média dos nutrientes da ração que ele come. Então aquelas fezes ali ainda estão 80% dos nutrientes ali que os outros peixes vão comer e vão se alimentar e vão defecar, e os outros vão se alimentar, né? Eu não sei, na minha prática, né, como aquarista, eu não vejo peixe se alimentando de fezes, né? Inclusive, né, tantos outros aquaristas defendem essa questão do de que peixe não come cocô, né? Então eu preciso dar ração de qualidade. Nem aqueles peixes de fundo lá, os cascudos, os coridores e tal, eles precisam de alimento, eles precisam de ração de qualidade, né? Então existem alguns pontos polêmicos nisso que ele coloca, mas assim, de uma maneira geral, eu achei extremamente interessante a abordagem dele e o que ele apresenta, né? Ele tem uma série de aquários,
né? E até uma questão assim mais filosófica mesmo, né? Que a loja de aquário deles, né? Dele, pelo que ele mostra, né? É uma coisa muito particular, né? É aquele monte de aquário plantado, montado, onde ele tem um monte de peixe ali, e aí se você quiser lá conversando com ele, mas eu gostei desse peixe que está aqui nesse aquário, ele vai te vender aquele peixe ou aquela planta, mas assim, não é muito fora do padrão, né? E por isso eu achei tão interessante. É, outro ponto, né, que ele coloca como muito diferente do que a gente ouve na maioria das situações é a questão, por exemplo, do pH. Ele acredita que o melhor pH para você ter no seu aquário é o pH da região onde você vive, é o pH que sai da torneira da sua casa. Se ele é mais ácido, mais alcalino, os peixes vão se adaptar com o tempo a isso, se eles tiverem, por outros fatores, condições saudáveis. Então você vê nas montagens dele, nos aquários dele, aqueles aquários que ele diz que estão ali há anos, né, funcionando daquele mesmo jeito, sem mudança, sem manutenção, você vê, sei lá, a cara bandeira junto com espada, né? Então são situações porque ele diz que o peixe vai se adaptar ao pH, porque ele vai ser sempre o mesmo, que você vai estar trazendo a água sempre a mesma água e com o tempo ele vai se adaptando ali. A questão da fertilização, por exemplo, né, ele acredita que a matéria orgânica que você, né, que se produz ali, né, dos restos dos peixes e tudo mais, mais o substrato, né, de lama que ele fala, né, é suficiente para a manutenção das plantas. É claro que os aquários deles são aqueles aquários mais tipo naturais mesmo, né? Você não vê um aquário, né, como se chama, high-tech, né, cheio de plantas vermelhas lá, embora tenha algumas plantas vermelhas em alguns aquários que ele mostra. E que ele diz que com uma boa iluminação, com esse substrato de lama e a matéria orgânica que se produz ali dentro do aquário é suficiente. Um outro fator que ele coloca também é a questão do ciclo do nitrogênio, né? Da amônia, nitrito, nitrato, nitrogênio, né? Então, ele defende inclusive que você pode montar um aquário e botar os peixes no mesmo dia, que esse ciclo ele se autorregula com os peixes, com a ajuda dos peixes, com a vida orgânica que vai se estabelecendo ali. Então, se você tiver um pico de amônia, você põe mais plantas, que as plantas consomem amônia. Se você está tendo muita amônia, é porque tem pouca planta para a quantidade de peixes que você tem. Se você equilibrar isso, não tem problema. Esse material, né, nitrito, nitrato, amônia, tudo isso são alimento para as plantas. Você não precisa ficar usando produtos para tirar isso, nem se preocupar se não está zerado. Se não está zerado é porque alguma coisa não está em equilíbrio no aquário e a solução é você equilibrar. E aí nesse ponto até eu entendo que faz sentido, né? Então, se o meu aquário está em desequilíbrio, eu vou ficar enchendo de produtos químicos para tentar equilibrar, ou eu vou reorganizar esse aquário de uma forma que seja propício, né, ele alcançar um equilíbrio, né? Então, estou trazendo isso porque, assim, embora existam alguns pontos que para mim são um pouquinho complicados, de uma maneira geral, as ideias que ele traz, o pensamento, a visão que ele tem, né, do que é um aquário, de como, né, você, né, cuida da vida que existe ali dentro do aquário, eu entendi como muito, muito relevante, muito interessante. Um outro aspecto interessante que eu vi também é a questão de que ele considera dispensáveis uma série de equipamentos que normalmente se utiliza, né? Como, por exemplo, o filtro UV, ozônio, esse tipo de coisa. Ele entende que é totalmente desnecessário, que o aquário só precisa de uma aeração, a água se movimentar, um sistema de filtragem que na maioria das situações pode ser muito simples. Ele usa aqueles filtros de esponja, né, com aerador, na maioria dos aquários, e entende que então, né, é importante ter uma filtragem, né, ter uma movimentação da água, mais pela questão da movimentação do que, né, um SAMP lotado de mídias, né?
E a questão também, né, da temperatura. A temperatura ele coloca como uma coisa muito importante, né? Então um termostato, um equipamento para que se consiga estabilizar a temperatura do aquário é muito importante. Então eu vou estar mostrando um pouquinho dos meus aquários. Alguns eu tento ir por essa direção, outros não é possível, né, caminhar nessa direção, como um aquário maior que eu tenho, onde eu tenho ciclídeos de porte médio, peixes que detonam as plantas, que arrebentam com as plantas, então não consigo ter plantas naturais lá naquele aquário, e aí sem planta vai por água abaixo toda essa teoria aí, né? Mas em alguns outros plantados eu tento usar um pouquinho dessas dicas, desse conhecimento lá do Father Fish, que é uma figuraça. Acho que vale muito a pena quem não conhece, né, conhecer, né, esses vídeos, né, seguir lá o Father Fish. Eu vou deixar na descrição também o endereço dele. Ele é bem conhecido, é bem popular, né, e eu achei interessante porque ele né, ao mesmo tempo também que ele tem uma loja, né, onde ele não vende na loja esses produtos que ele considera supérfluos, né, então a loja dele está mais, sei lá, para uma estufa, uma coisa assim, né, do que uma loja nos padrões que a gente conhece. Ok? Vou mostrar um pouquinho dos aquários e aí eu vou falando um pouquinho mais de tudo isso que eu vi, do que eu achei interessante, do que eu achei polêmico, né, e de repente a ideia de eu colocar esse vídeo aqui é para trocar ideias, né, sobre, né, o que a gente pode tirar de bom, o que é interessante, o que pode não ser, né, em toda essa teoria aí que o Father Fish criou, né, a respeito né, da visão que ele tem, né, de um aquário. Ok? Então vamos lá.